Opa, pessoal, tá todo mundo me escutando? Eu espero que sim. É, Vamos falar um pouquinho sobre a OSINT, falar um pouquinho sobre essa ferramenta que nós desenvolvemos junto ao ASP, a DANIS. E eu usei a palestra que eu já apresentei algumas outras vezes para falar também sobre algumas novidades que nós trouxemos, né, na ferramenta e trazer novamente à tona a discussão do tema de OSINT, certo? O atual cenário da internet nós sabemos que é bem hostil, certo? Nós temos diariamente notícias de ataques, notícias de vulnerabilidades, notícias de zero days, notícias de vazamento de dados. Inclusive, eu enumerei aqui algumas notícias, certo? Que são recentes e são bastante relevantes, são bastante preocupantes, né? Para nós, como por exemplo o incidente lá do Serasa, que foram 220 milhões de pessoas afetadas. Tivemos um vazamento global com o B21, que inclusive afetou entidades do governo brasileiro. E eu tive lendo a notícia sobre essa pesquisa, que nos dá a noção de que os vazamentos de dados aumentaram 493% no Brasil. Isso é a revelia das leis de proteção de dados e tudo mais, que se nós... Acredito que foi ontem que houve uma discussão sobre a LGPD aqui, né? Mas se nós formos considerar o índice de adequação das leis de proteção de dados aqui e confrontarmos com esse dado do aumento do índice de vazamento de dados, é um pouco distoante, né? Como eu vinha falando. E nós temos também algumas sortes, né, digamos assim, que são os response reports. Essas notícias eu coloquei aqui, são um pouco antigas, certo? Uma é de 2018, a outra acredito que seja do mesmo ano, certo? Que foram reports de pesquisadores que mandaram relatórios para as empresas, fizeram o pentest lá, encontraram as falhas e fizeram relatórios para as empresas reportando essas falhas, certo? E nós tivemos também o caso que foi bem emblemático também. Nós tivemos esse caso do Uninterleaks e tivemos o caso do Sigeduc, né? Através do Raptor, que foi nessa linha, né? Também. E nós temos o estigma do hacker, né, que é esse cara que age como esse segurança aí, né, esse cara nervoso que chega destruindo tudo. Porém, o hacker, às vezes ele é só um cara que é curioso, ele vai atrás. Às vezes ele não está nem atrás de propriamente invadir, né, a empresa. Porém, a gente tem assim,
os crackers, né, que são os criminosos em si, que esses sim vão atrás de furtar dados, comprometer ativos e tudo mais, certo? E vamos ao conceito das inteligências, né? Inteligência que eu coloco aqui não é a inteligência no sentido de capacidade cognitiva, certo? É a inteligência no sentido de obtenção de informação, certo? A obtenção, produção e processamento de informação, certo? Que inclusive eu trouxe essa imagem aqui, esse diagrama do site da ABIN, né? Onde ele coloca os pilares da inteligência como produção, inteligência, proteção e contra-inteligência, né? Vamos aos tipos de inteligência. E o MINT, que é a inteligência humana, certo? Onde você tem muito a questão da engenharia social, de você usar de gatilhos psicológicos para obter uma informação que você deseja, certo? Nós temos a GeoInt, que trata de satélites, drones, mapas, inteligência geográfica. Nós temos o MASINT, que se trata de assinatura de eventos e tudo mais, certo? Muito utilizado para fazer projeção de possíveis ataques. Nós temos o OSINT, que se trata de uma inteligência onde você se baseia em dados que são previamente públicos, que são legais, com algumas aspas, né, de se obter, para você obter informações a respeito do seu alvo, certo? E nós temos inteligência de sinais e de comunicação, que trata sobre dispositivos que se comunicam através de ondas eletromagnéticas ou mesmo sinais de rádio e tudo mais. Porém, a gente vai focar aqui, como diz no título da palestra, sobre OSINT, certo? A OSINT, segundo a CEPIC, certo? É definida como uma análise baseada na obtenção legal de documentos oficiais sem restrição de segurança, da observação direta e não clandestina dos aspectos políticos, militares, econômicos da vida interna de outros países e tudo mais. O OSINT, ele tem essa conceitualização, essa origem meio paramilitar, não é? Até na definição, você tem uma definição tanto quanto militarizado, né? Um tanto quanto voltada para um cenário de espionagem, certo? Porém, no cenário de pentesting, de recognizing, nós utilizamos muito o OSINT em diversos aspectos para facilitar nosso trabalho, né? E o DANIS, ele veio disso, né? O DANIS, ele veio de juntar o OSINT com um tipo de ferramenta de purple team que já existia e agregar esse comportamento, essas fontes de dados na ferramenta para poder deixar ela um pouco mais parruda, um pouco mais poderosa, certo? Como eu vinha dizendo, o OSINT ele gera uma word list dinâmica utilizando de OSINT
anagramas, análise combinatória, probabilidade, tem todo um processamento matemático por trás para fugiu a palavra, para a especulação das possíveis senhas, tem uma análise, um processamento matemático por trás, certo? E o mais interessante, ele tem um relatório PDF e um gráfico em HTML, onde você pode observar de maneira fácil e direta todas as informações obtidas durante o teste, certo? E aqui nós temos o funcionamento, como é que funciona essa mágica. Nós temos o nosso alvo, certo? Que pode ser um domínio, uma página específica de um site, certo? Nós temos os filhos e os parentes, que são os módulos que fazem as buscas de termos-chave e tudo mais. Nós temos os módulos responsáveis por ler o conteúdo das páginas do alvo. Nós temos os módulos de armazenamento, onde ele armazena as URLs e tudo mais, certo? Nós temos o processamento, que é onde é feito todo o processamento matemático responsável por especular as possíveis senhas, certo? E ao terminar esse processamento são gerados os relatórios, né? Tanto em PDF quanto o gráfico em HTML. No alvo nós setamos um domínio, que é uma empresa, organização, o grupo que você quer analisar, certo? E aí você vai observar as possíveis rotas e tudo mais, a fim de obter palavras-chave para começar a especular essa senha, certo? O segundo módulo é um módulo que ele separa as palavras-chave, procurando nos diretórios e nas outras páginas do alvo, certo? E vai indexando esses dados, para posteriormente esses dados poderem ser lidos pelo módulo de leitura, que também lê o alt, né? Que é aquela palavra da imagem que aparece quando a gente passa o mouse, que é um recurso muito utilizado por desenvolvedores para deixar o site um pouco mais acessível, né? No sentido de acessibilidade mesmo. Que quando você coloca um leitor, um narrador para ler o site, se você tiver um alt e uma imagem, ele consegue às vezes ler também, certo? E também interessante que o nosso módulo de leitura consegue ler também os comentários, né? Teve um caso bem peculiar, quando nós estávamos testando, ainda nas primeiras versões, nós fomos testar no site de uma oficina mecânica e tinha um comentário lá acerca de um parafuso ou algo do tipo. E o módulo de leitura do Danis pegou a palavra parafuso, fez o processamento matemático em cima, e uma das possibilidades que foi gerada foi parafuso 123, que nós perguntamos ao dono do site que se era realmente, se a senha tinha lá, a senha dele, né? Se a ferramenta tinha conseguido especular para a senha dele. E ele prontamente apontou parafuso 123 como a senha dele.
foi um dos casos assim, mais peculiares que nós tivemos durante os testes. Lembrando que a ferramenta está toda open source, é software livre desde sua origem, então qualquer um que quiser pode ir lá no repositório, estudar o funcionamento, escrever novos módulos, otimizar. Precisamos muito de novos contribuidores lá no repositório, serão todos bem-vindos, certo? No módulo de armazenamento, nós armazenamos as expressões lidas, seguida por um padrão, uma espécie de CSV, onde nós utilizamos um espaçamento ao invés de vírgulas, né? E no módulo de processamento, que é o módulo mais pesado que nós temos, em termos de peso computacional mesmo, certo? Nós temos os módulos responsáveis por calcular, combinar, reduzir, filtrar possíveis duplicadas de cada expressão encontrada nos módulos anteriores, certo? E aqui nós temos a probabilidade da função de ni igual ao p, onde nós temos dado conjunto de dados ABC, ele vai especular as possíveis senhas ACB, CBA, BAC, CAB e BCA, respectivamente, certo? Nós temos também esse exemplo que nós fizemos durante os primeiros testes, com a expressão John have easy pass, onde ele conseguiu especular todas essas possíveis senhas, certo? Somente com essa frase, esse conjunto de dados de John have easy pass, certo? Agora um breve resumo aqui para vocês, certo? Tá totalmente CLI por enquanto. A gente fez algumas tentativas de subir uma interface gráfica que até hoje não conseguimos. Quem quiser se arriscar será muito bem-vindo, certo? Software livre em sua essência e desde sua origem, tanto que está sob a chancela da WASP hoje, certo? Baseado em OSINT, voltado para Purple Team, onde nós temos a característica da ferramenta como uma ferramenta de Rise Team, porém nós temos algumas features, que são as features de relatórios e que condensam informações de forma detalhada, que podem auxiliar um Blue Team a entender melhor o que está acontecendo ali naquele cenário que está sendo testado, certo? Nós temos também suporte a user agents randômicos, então você pode randomizar os user agents para acrescentar um pouco de anonimização em seus testes para poder ficar mais próximo a um cenário real, certo? Aí nós temos os dois relatórios, o relatório estático e o padrão, e nós fizemos ele para ser voltado à automatização e à praticidade do pentester, né? Nós fizemos esse fluxograma onde você tem um domínio, onde é buscado os possíveis páginas desse domínio, tanto no DuckDuckGo quanto no Google. São enumerados e indexados os possíveis diretórios da página-alvo. É analisado, são armazenadas as expressões
que são processadas a fim de se especular as senhas são especuladas, é gerado um relatório estático em PDF e um relatório gráfico em HTML, certo? Quem desejar contribuir com o projeto, a página do projeto é essa, certo? E a página nossa do GitHub é essa, github.com/wasp/danis. Todo pull request é bem-vindo, certo? Toda contribuição será muito bem-vinda. E vamos ao processo de instalação. Como é que eu instalo isso e começo a rodar na minha casa, fazer meus primeiros testes? Lembrando que invasão de dispositivo cibernético está previsto no artigo 154A do Código Penal. Então vamos fazer puramente para fins acadêmicos, né? Vamos lá, nós vamos ter um processo super complexo, super exaustivo, vai lhe fazer desistir da vida, certo? Que é simplesmente dar um clone lá no repositório, você vai dar um CD para entrar no diretório, que ele vai escrever lá na pasta onde você clonou o repositório, certo? Vai instalar as dependências e você vai simplesmente rodar com o bash o main, certo? Uma pequena observação. Como o nosso ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção que nós trabalhamos é todo Linux e nós somos entusiastas de software livre, nós acabamos deixando somente para Linux, mas quem quiser fazer um port, tá lá o repositório, pode estudar e fazer um port para Windows ou Mac, se assim desejar, certo? Nada contra. E nós temos os grupos de discussão da Ausint Brasil. Ausint BR é o grupo. Temos também o grupo do capítulo OASP Natal, onde eu também sou um dos líderes do capítulo, certo? Nós temos um canal onde nós compartilhamos materiais de estudo, notícias sobre o Ausint e tudo mais, certo? E aqui meus contatos, caso vocês queiram estender essa discussão posteriormente, podem me procurar no Telegram para conversar e tudo mais. Estarei sempre disponível na medida do possível. É isso, muito obrigado. Eu espero que todos fiquem bem.